que diferencia aqueles que realmente chegam lá, nesses objetivos, daqueles que se perdem pelo caminho? O ego. Para ser mais preciso, o quanto souberam controlar, dominar o seu ego. Seja bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série de reflexões, capítulo a capítulo, sobre o livro O Ego é o Seu Inimigo, de Ryan Holiday. Hoje, entramos na primeira parte, por assim dizer, do livro, né? A aspiração, a parte 1, a aspiração. Eu gostaria de pedir que você assistisse o vídeo todo e, caso goste do conteúdo, curta, comente, siga o canal e compartilhe com alguém que você acredita, né, que possa estar precisando dessa reflexão. Então vamos lá, né? Todos nós, em algum momento da vida, sentimos essa força nos movendo para frente. A gente quer mais, a gente quer crescer, a gente quer conquistar, alcançar algo significativo na vida. Mas o que diferencia aqueles que realmente chegam lá, nesses objetivos, daqueles que se perdem pelo caminho? O ego. Para ser mais preciso, o quanto souberam controlar, dominar o seu ego. Então, o Ryan Holiday, ele nos alerta que o ego é uma sombra, né? É como se fosse uma sombra constante em nossa jornada. Ele nos cega para a realidade, nos ilude com grandiosidade e nos impede de enxergar os passos reais que precisamos dar para alcançar nossas aspirações. Hoje, a gente vai tentar explorar um pouco, né, do perigo da arrogância, né, e a necessidade de humildade e a importância da realidade em nossa caminhada. E aí eu separo um trecho, né, em que diz: seja qual for sua aspiração, o ego é seu inimigo. Ele é um cirurgião ousado, cujas mãos não tremem ao fazer uma operação em si mesmo. E ele costuma ser igualmente ousado ao não hesitar em erguer o mistério ou o misterioso véu da autoilusão, que esconde de sua visão as deformidades da própria conduta. Bom, essa é um trecho, uma ideia do Adam Smith, que Holiday utiliza para abrir o capítulo da aspiração. Aqui, a gente vê que o ego nos engana. Ele nos faz acreditar que somos especiais, que sabemos de tudo, que somos destinados ao sucesso simplesmente por sermos quem somos. Mas essa ilusão pode ser fatal. A verdadeira grandeza não vem de quem acredita ser grande, mas, na verdade, de quem está disposto a trabalhar, a aprender, a crescer e, principalmente, a reconhecer que não se sabe de tudo. Outro trecho. Isócrates começou informando o jovem demônico de que nenhum adorno lhe cai tão bem como a modéstia, a justiça e o autocontrole, visto que essas são as virtudes por meio das quais, como todos os homens concordam, que a natureza do jovem é refreada. Bom, e aqui nesse trecho, né, Holiday, ele conta que Isócrates era tutor do jovem aristocrata demônico, né? E também Isócrates era um grande amigo do falecido pai do demônico, né? E já desde da Grécia Antiga, já se sabia que a juventude e a ambição são um terreno fértil para o ego. Isócrates alerta que, sem modéstia, sem justiça e sem autocontrole, a energia da juventude pode se tornar destrutiva ou até autodestrutiva. E é o que a gente vê nos dias de hoje não é diferente. Quantos talentos promissores não caem porque acreditam demais em si mesmos, sem preparo, sem disciplina, apenas porque são determinados por desejo de fama, desejo de glória, de poder, de influência, de dinheiro, luxúria ou soberba. Agem sem propósito, sem disciplina, sem ética e sem moral, sem estarem de fato conectados com um todo, com algo maior, com uma ideia de um bem maior.
Pratique o autocontrole, ele disse, alertando o demônico sobre o perigo de se deixar levar pela força do temperamento, do prazer e da dor. E abomine bajuladores do mesmo modo que faria com trapaceiros, pois que ambos, conquistada a confiança, ferem quem neles confia. Bom, e o Isócrates queria, né, que o demônico fosse afável em seu trato com aqueles que o abordarem e jamais soberbo, pois que até os escravos têm dificuldade de suportar o orgulho do arrogante. E o demônico também, o Isócrates, né, ele também queria que o demônico fosse lento na deliberação, mais rápido na execução de suas decisões, né? É melhor você demorar para tomar uma decisão e agir de forma rápida do que o contrário, né? E aí ele diz também que a melhor coisa que temos em nós é o bom julgamento. Treine constantemente seu intelecto. Ele também instrui, pois o que há de mais grandioso na menor das bússolas é uma mente sã em um corpo humano. O ego quer nos convencer de que já somos grandes, mas é a humildade que nos permite, de fato, nos tornarmos verdadeiramente grandes. E aí é possível, né, que você já tenha ouvido algum desses conselhos, já que 2000 anos depois eles chegaram a William Shakespeare, que costumava alertar contra o ego desenfreado. E aí, usando essa mesma carta como modelo em Hamlet, Shakespeare coloca as palavras de Isócrates na boca do personagem Polônio, em um diálogo com seu filho Laertes. E aí, esse discurso, né, caso você não conheça, termina com essa pequena estrofe. E acima de tudo, ser fiel a ti mesmo, pois então, como a noite e o dia, tu não poderás ser falso para com homem nenhum. Adeus, e minha bênção amadureça isso em ti. As palavras de Shakespeare, por sua vez, chegaram a um jovem oficial militar dos Estados Unidos, chamado William Tecumseh Sherman, que viria a se tornar talvez o maior general e estrategista dos Estados Unidos, né? Sobretudo naquela época da Guerra Civil norte-americana. E é possível, né, que o Sherman nunca tenha ouvido falar de Isócrates, mas ele amava a peça do Shakespeare e inúmeras vezes citou esse mesmo discurso. E aí o Holiday diz que Sherman abriu mão da patente, preferindo de bom grado ajudar e fortalecer o general Ulysses S. Grant, em vez de dar ordens. E aí ele dizia: este é seu show, né, disse Sherman a Grant em um bilhete que acompanhou o carregamento de suprimentos, e dizia, né, se eu puder ajudar de algum modo, mande me chamar. Enquanto os outros generais aí de Lincoln brigavam entre si por poder e reconhecimento pessoal, Sherman, ele abriu mão da patente, preferindo de bom grado ajudar e fortalecer Grant, em vez de estar acima, de estar no topo, de dar ordens, de estar na vitrine. Ao contrário de Napoleão Bonaparte, por exemplo, que surgiu do nada e desapareceu fracasso de forma igualmente rápida. A ascensão de Sherman foi lenta e gradual. Ele passou os primeiros anos de sua vida em West Point e depois no exército. E aí nos primeiros anos, né, de serviço militar, o Sherman ele percorreu quase todo o território dos Estados Unidos a cavalo, aprendendo lentamente, minuciosamente, pacientemente, cada parada. E assim que ocorreram, né, que estouraram aí os primeiros conflitos da Primeira Guerra Civil, ou perdão, da Guerra Civil, Sherman seguiu para o leste a fim de se apresentar como voluntário e logo foi empregado na Batalha de Bull Run, que foi uma derrota particularmente desastrosa para o lado da União, né, o lado em que Sherman lutava. Mas, por outro lado, ele acabou se beneficiando, né, da grande escassez de lideranças ali do início da guerra e que a União tinha também. E ele acabou sendo promovido a general de brigada e convocado para uma reunião com o presidente Lincoln e o seu principal conselheiro militar. Porém, né, em diversas ocasiões, mesmo estando ali em uma posição privilegiada e de grande, né, responsabilidade, o Sherman ele
exibiu autonomia suficiente para traçar estratégias e planos diretamente ao presidente, mas no final, né, no final dessa viagem, no final desse encontro, ele fez um estranho pedido, né, disse que só aceitaria a promoção com a garantia de que não teria de assumir um cargo mais alto na hierarquia. Bom, será que o presidente Lincoln, na época, podia dar a sua palavra com relação a isso? Claro, né? Na verdade, se você pensar com tantos outros generais pedindo as maiores patentes, né, e o máximo de poder possível, o presidente Abraham Lincoln, ele concordou na hora, né, e de bom grado com aquele pedido. Então, naquela altura, o Sherman ele se sentia mais confiável como o segundo, né, do que estar acima. Aí você consegue imaginar uma pessoa ambiciosa recusando a chance de avançar em suas responsabilidades porque quer estar preparada para elas? Isso, isso é mesmo tão louco assim? Não que Sherman, né, tivesse sido sempre um modelo perfeito do comedimento, da prudência, da ordem do comando, né? Ele, claro que ele teve também seus problemas, né? E ele achava, mas o ponto forte é que ele achava que ele conhecia as próprias capacidades e também os seus limites, né? E na verdade ele é um exemplo de quem compreendeu a realidade e dominou o seu ego. Então, em vez de buscar o máximo de poder e status, ele entendeu que a sua contribuição real estava em apoiar seu companheiro de batalha. Isso nos leva à reflexão, né? Quantas vezes a gente deixa de colaborar porque o nosso ego quer que nós sejamos os protagonistas. Quantas oportunidades perdemos por querer reconhecimento imediato, ao invés de focarmos no que realmente precisa ser feito? E no fim da guerra, Sherman era um dos homens mais famosos dos Estados Unidos e, mesmo assim, não buscou cargos públicos, rejeitou totalmente, né, qualquer interesse relacionado à política, agindo de forma contrária aos seus colegas militares da época, né, e desejava apenas fazer o seu trabalho e um dia se aposentar, dispensando os elogios e atenções característicos de tamanho sucesso. Ele escreveu, né, um alerta para o seu amigo, seu companheiro de batalha, o Ulysses S. Grant, né, dizia: seja natural, seja você mesmo, e essas lisonjas serão como brisa passageira do mar em um dia quente de verão. Um dos biógrafos de Sherman captou o homem e suas realizações únicas em uma passagem notável, né? E é por causa dessa passagem que ele serve de modelo nessa fase da nossa escalada, né? Nessa fase da aspiração. Entre os homens que ascendem à fama e à liderança, a gente pode reconhecer dois tipos: aqueles que acreditam em si mesmos desde o berço e aqueles em que isso se desenvolve lentamente, dependendo de realizações concretas. Para os homens do último tipo, seu próprio sucesso, seu próprio crescimento é uma surpresa constante, e os seus frutos são os mais deliciosos, ainda que sejam saboreados de maneira prudente e com a desconfiança inquietante de que tudo não passa de um sonho, de um momento, de uma efemeridade, né? Bom, e aí é nessa dúvida constante sobre o seu próprio sucesso, sobre a sua própria subida, que está a verdadeira modéstia, e não a dissimulação da autodepreciação insincera, né? Mas a modéstia da moderação, no sentido grego, é aprumo e não pose. Então, ele não está falando de uma falsa modéstia, né? Modéstia no sentido de você sempre questionar mesmo o seu caminho, o seu sucesso. Então, a gente deve se perguntar, né? A crença em si mesmo não se baseia em realizações concretas, então, em que ela se baseia? Quando a gente está apenas começando, muitas vezes a resposta é em nada. Ego. E é por isso que assistimos com tanta frequência a ascensões incríveis seguidas de quedas calamitosas. Então, que tipo de pessoa você será? Como todos nós, Sherman precisou equilibrar talento, ambição e intensidade, né? E aí, sobretudo quando ele era jovem. Balancear com proeza essa equação foi em grande parte o motivo pelo qual ele conseguiu administrar o sucesso e, no final das contas, modificou sua vida. E aí, é provável até que soe estranho, né? Enquanto Isócrates e Shakespeare
desejavam que fôssemos independentes, automotivados e governados por princípios, a maioria de nós foi treinada para fazer o oposto. A nossa geração, né, os nossos valores culturais quase que tentam tornar a gente dependente de validação externa, da ideia de merecimento, né? Uma geração governada por emoções, né? Aquela coisa de você pode tudo desde que você queira, né? Uma ilusão. E aí a gente pode dizer que a capacidade de autoavaliar nossas próprias habilidades é o maior talento de todos. Sem ela, o aperfeiçoamento se torna impossível. Então, a autorreflexão, é claro, é uma habilidade essencial. O ego cega a gente, né, para os nossos defeitos e fraquezas, nos convencendo de que já somos excelentes. Mas quem realmente cresce, quem realmente evolui, é aquele que tem coragem de se olhar no espelho e perguntar: onde eu preciso melhorar? Quais são meus limites? Quais são minhas fragilidades? Quais são as minhas fraquezas? E isso de forma sincera, diagnóstica. Então, Sherman não se via como o melhor, mas como alguém em constante aprendizado. E essa mentalidade o levou ao sucesso. O que aconteceria se a gente começasse a aplicar isso nas nossas vidas? Tá? E aí, a gente percebeu, né, que o ego ele pode ser um obstáculo invisível que impede o nosso crescimento, que distorce a nossa percepção de realidade. E aí, o segredo para vencer essa barreira está na humildade, na disciplina, na capacidade de aprender continuamente, na modéstia, no autocontrole. E aí, a gente tem que lembrar que o ego ele quer sempre o contrário disso. O ego ele quer que a gente fique arrogante, se mantenha arrogante. Né? Mas a realidade nos pede humildade. Então, se a gente quer conquistar algo verdadeiro, se a gente quer alcançar nossos sonhos e sem perder, né, sem se perder, sem perder nossa identidade, quem somos pelo caminho, a gente precisa olhar para dentro, reconhecer limitações e seguir em frente, sempre com sabedoria, com autorreflexão, com autoanálise, tá? Bom, e é isso, né? Eu acho que a grande lição aqui que fica é, sobretudo quando a gente é jovem, mas acho que isso não acontece só com jovens, tá? A dificuldade, acho que a primeira dificuldade é refrear, é frear instintos, impulsos, busca de prazer, busca de fama, busca de glória, busca de poder, ou busca de realização, assim, por determinações fracas, né? Isso, como sucesso, dinheiro, poder, fama, glória, enfim. Aquela coisa de você querer mostrar um status e uma posição, acho que a primeira dificuldade é essa, mas acho que a segunda dificuldade é quando você tenta frear isso aí, né, ter uma análise, uma disciplina sobre isso, acho que a segunda dificuldade mas então, que medida o sucesso, ou a ambição, ou a busca, a conquista é boa? Então, acho que a medida é a realidade, é a humildade, é a identidade, é a sabedoria. Eu acho que a medida é sempre saber buscar um propósito. Você está realizando aquilo para satisfazer algo do seu ego, ou você está fazendo aquilo para satisfazer algo, um propósito maior, né? E aí o exemplo do Sherman é interessante. Ele poderia ter entrado em batalhas, por exemplo, para satisfazer o seu ego, em busca de vitórias, porque isso tornaria famoso, mas na verdade a estratégia dele era evitar batalhas, né? Era avançar com as tropas, evitando batalhas desnecessárias, ou fazendo batalhas assim, cirúrgicas, batalhas não frontais, que não utilizassem recursos nem vidas humanas. E aí com a ideia de alcançar território. Então ele podia querer buscar mais batalhas, para vencer batalhas e ter um status, uma fama de líder militar vencedor. Mas não. Por conhecer tão bem o território, né, ele passou a vida toda ali em postos militares desvalorizados, que quando chegou a guerra de fato, ele sabia percorrer pelos melhores territórios, evitando conflitos, evitando batalhas, economizando recursos, economizando vidas, né? E aí ele não ficou famoso necessariamente por isso. Ele inclusive recusou
cargos, né, do topo, cargos de general, ele recusou a política, mas ele estava servindo a um propósito maior. Então ele satisfez, ele cresceu, ele evoluiu, ele atingiu seus objetivos dentro do propósito, mas ele não estava atendendo o seu ego. Então, eu acho que essa é uma medida interessante, você saber qual é o seu propósito, a que você atende, né? E aí, sabendo a que você atende, com certeza você pode saber é, qual a medida do crescimento, qual a medida também do reconhecer a realidade e suas fraquezas, fragilidades, naquilo que você tem que se aprimorar, de fato, para o que vai beneficiar o propósito, não você, né? E aí, depois lá na frente, a gente vai ver como que isso é uma, é uma minúcia, né? Um detalhe entre o ego e a confiança, né? É você saber diferenciar esses detalhes. Mas eu acho que a lição desse vídeo de hoje, né, sobre a aspiração é: você deve aspirar, você deve crescer, né? Mas calma, você está atendendo aqui. Você vai se tornar um servo do seu ego, de desejos, de paixões, de impulsividades, ou você vai atender, ou o seu crescimento vai servir a um propósito maior, tá? Eu acho que essa é a grande lição aqui que fica para nós nessa parte da aspiração. E a parte da aspiração, ela compreende vários outros tópicos menores, e aí que seria uma introdução à ideia de aspiração, que é a parte 1 do livro, qual ele divide em 3, né? Depois a gente vai percorrer por todos esses tópicos menores dentro da ideia de aspiração, tá certo? Eu gostaria de agradecer se você chegou até aqui, pedir seu apoio e compreensão. Eu não, esse vídeo era para ter sido postado 2 dias atrás, estou postando com 2 dias de atraso. Vou tentar postar os de ontem e o de hoje também, para tentar enquadrar novamente nos dias corretos, mas eu estive com muitas atividades aí no meu trabalho e creio que de ontem para hoje eu tenho ficado um pouco doente, tem dificultado um pouco mais aqui, mas como eu sempre falo para vocês, isso aqui atende um propósito. Até estava conversando com a minha mulher. Imagina daqui 30, 40, 50 anos, filhos, netos, bisnetos, poderem olhar para esse conteúdo. Olha, isso aqui era um pouco que aquela pessoa pensava, que ela buscava para a vida dela, e talvez possa servir de conselho para aqueles que eu amo quando eu não estiver mais aqui. Então acho que agora eu consegui encontrar o verdadeiro propósito disso que eu faço. Eu sabia que eu tinha que fazer, e dentro de mim dizia que eu tinha que deixar essa mensagem. Mas agora parece que eu sei por que eu deixo essa mensagem. Essa mensagem é para quando eu não estiver mais perto da minha filha, para quando eu não estiver mais perto do meu filho, eu puder deixar isso aqui para eles. Pensa quando eles puderem acessar 1.000, 2.000, 3.000 vídeos meus. Pensando alto, né? Talvez nem isso, só 100 mesmo vídeos, 20 vídeos, 10 vídeos, enfim. E ter acesso a isso e pensar: olha, esse era o meu pai, era isso que meu pai queria deixar para nós. Isso para mim já vai ter cumprido o propósito. É claro, se atender a você também, como tem atendido a mim, o meu próprio crescimento pessoal, eu já fico muito feliz, satisfeito e realizado. Tá certo? Muito obrigado e confie na jornada.